Olá, queridos alunos. Bem-vindos à unidade 4, a última unidade da nossa disciplina Produção de Ruminantes. Nessa unidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre aspectos relacionados à reprodução e à higiene e profilaxia dos animais. Com relação à reprodução, a primeira parte do nosso planejamento se refere à escolha dos animais que irão entrar no período de estação de monta. Quanto aos machos, nós devemos sempre selecionar animais que estejam bem nutridos, saudáveis, que apresentam boa conformação de acordo com os padrões raciais desejáveis e que seja necessário, para termos certeza de que ele vai conseguir fazer a cobertura das fêmeas, deve-se fazer os devidos exames andrológicos para verificar a saúde e a qualidade do ejaculado. Com relação à fêmea, nós também devemos escolher animais saudáveis, que tenham bons padrões raciais. Se forem animais que já estão aí na sua segunda, terceira aparição, sempre verificar aquelas mães que apresentam melhor qualidade do filhote, boa produção leiteira e o que nós chamamos de habilidade materna, ou seja, animais que apresentem como característica principal serem boas mães. Após a escolha dos animais, nós devemos respeitar a relação macho e fêmea de acordo com a espécie, dependendo do sistema de acasalamento que estamos trabalhando, principalmente se for monta natural a pasto. No caso da inseminação artificial, ela é uma técnica bastante utilizada, principalmente na bovinocultura leiteira. Existem já metodologias referentes a isso bem definidas, a bovinocultura na ovina e na caprino, mas com relação a búfalos ainda existem alguns quesitos que precisam ser observados, principalmente quando falamos na conservação do espermatozoide, da qualidade do espermatozoide. Ok? Mas é possível, já existem alguns trabalhos que indicam a possibilidade de inseminação artificial nesses animais. Uma vez realizada a estação de monta e comprovada a gestação das fêmeas, nós devemos tomar alguns cuidados com relação à gestação desses animais. Precisam ser bem nutridos, receber alimentação adequada e devemos prepará-las para o momento do parto. Manter o local que vai ser ou piquete de maternidade ou a baia maternidade sempre limpo, higienizado, né? A fêmea tem que ser ali alocada de forma confortável e, no caso das fêmeas que estão em produção leiteira, 2 meses antes do parto elas precisam ser secas, ou seja, devemos cessar a produção leiteira delas para que elas possam adquirir conformação corporal adequada para se prepararem para o próximo parto. Ok? Com relação ao bezerro após o nascimento, todo animal recém-nascido precisa de receber alguns cuidados básicos. O corte do umbigo, o corte e a cura, precisa receber uma injeção de ferro para evitar problemas de anemia e nós devemos observar se ele faz a primeira mamada. É importante para o ruminante, para a sua saúde quando adulto, que ele faça a ingestão no colostro, que existe um período de absorção máxima desse colostro, onde o animal, o bebê, ele consegue absorver em sua totalidade, né, de 24 horas. Esse é um período crítico. Após as 24 horas, a capacidade de absorver essas imunoglobulinas na sua forma íntegra, ela diminui. Embora a vaca produza colostro por até 5 dias e os animais menores ruminantes de 3 a 4, a capacidade desse infante, desse recém-nascido, absorver imunoglobulina na sua totalidade diminui, ok? Ela é reduzida após as 24 horas, então é importantíssimo observar se após o nascimento o animal já começa a fazer a ingestão desse colostro, ok? Bom, com relação à higiene e a profilaxia, um dos mecanismos mais importantes para evitar a proliferação de doenças, né, fazer com que o rebanho se mantenha sempre saudável, é mantê-lo em ambientes limpos e higienizados. As fezes e a urina são sempre fontes de infecções, né? São veículos de bactérias e vírus. Então, um dos pré-requisitos para manter o nosso rebanho saudável é mantê-lo sempre limpo. Devemos observar os calendários de vacina para esses animais, principalmente a febre e a aftosa, tá? No caso da bovinocultura leiteira, principalmente, a tuberculose, a brucelose, são doenças que podem acometer o rebanho e prejudicam bastante a produção e a fertilidade dos animais,
ok? Então, nós devemos sempre ficar atentos com relação ao aparecimento dessas doenças no nosso rebanho. Existem algumas doenças que na ovinocultura são mais comuns, que nós não observamos na criação de grandes ruminantes. Um exemplo deles são a presença dos carbúnculos, né? Que são inflamações de fundo bacteriano dos glândulos linfáticos. Formam caroços, né? Esses caroços estouram, eliminam uma secreção purulenta e essa secreção contamina outros animais. Então, é uma doença que precisa ser controlada, tratada, e todo animal que aparecer com essa sintomatologia precisa ser separado do rebanho, né, para que ele não contamine os outros animais. Com relação a bovinos leiteiros e cabras leiteiras, nós temos uma preocupação muito importante com relação à saúde da glândula mamária. Né? Existe uma doença que é a mastite, que é uma inflamação de origem bacteriana que acomete a glândula desses animais. Se não for bem tratada, ela pode acabar lesionando a glândula e a glândula deixa de secretar leite, ela perde a sua função secretora. Isso acontece quando a mastite avança e acaba assumindo algumas formas que nós chamamos de formas agudas, né? Ocorre necrose, morte de tecido e a glândula deixa de ser produtiva. Se o animal perde a sua glândula mamária, logicamente a sua produtividade cai, né? Isso é a mastite aguda, aquela que a gente está observando. Mas existe uma outra forma de infecção mamária, que é a mastite subclínica, que visualmente a gente não consegue identificar, mas ela afeta a qualidade do leite e a produção da vaca. Então, exames precisam ser feitos periodicamente para verificar se existe algum animal doente e se aquele animal identificado com a doença, ele precisa ser separado do rebanho, tratado, e o leite que é produzido durante o período de tratamento, que normalmente é feito com antibióticos, ele precisa ser desprezado, não pode ser comercializado. Existem outras questões importantes com relação à reprodução e com relação à profilaxia dos nossos rebanhos. Essas questões estão contidas no nosso ambiente virtual de ensino-aprendizagem e no seu caderno didático. Faça o acompanhamento das atividades e, caso tenham dúvidas, procure os tutores ou mande um recado. Bom estudo para vocês, boa prova para vocês, boa finalização da disciplina. Até mais.